Olha, tem muita gente querendo saber. O Davi Luiz já chegou, deve estrear, né, no fim de semana. Agora... Não sei não, isso vai depender do Renato. O Ah, Renato é que escala o time. Eu aqui, a gente só disponibiliza o jogador lá para a equipe e aí a gente vai ver. Agora, e o Daniel Alves, hein? Não tá mais no São Paulo? Tem gente dizendo que de repente há um interesse. Há um interesse do Flamengo? Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse num jogador tão qualificado quanto o Daniel, né? Daniel, assim, eu particularmente tive a oportunidade de conhecer o Daniel, que é uma figura sensacional. Em 2019 eu fui convidado para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América, né? E ali eu tive um convívio com ele. Ele tem um perfil de profissional muito bacana, porque ele é um vencedor, né? Ele é um cara que luta, que procura sempre buscar, mas eu tenho acompanhado. O Daniel ainda está conversando lá no São Paulo, está tentando resolver os problemas dele lá no São Paulo, pelo menos é isso que eu tenho visto na imprensa. E a gente espera que tudo dê certo para ele nessas negociações que ele está tendo lá. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí, o Landim não negou o Daniel Alves e o Daniel Alves acabou de rescindir oficialmente com o time do São Paulo. Será que ele é o próximo da lista das oportunidades de mercado? Vamos falar também com vocês sobre o Davi Luiz, que recusou uma proposta incrível do Real Madrid para jogar pelo rubro-negro mais querido do Brasil em relação ao STJD. O STJD derrubou a liminar que previa aí público no estádio, então domingo não vai ter público, e o Flamengo recuou, não vai entrar com um pedido aí de revisão dessa liminar, tá? Em relação ao Renato Gaúcho, os números dele realmente assombram, e é o melhor início da história de um técnico pelo time do Flamengo. E cadê a isonomia? CBF marca 4 jogos do Flamengo em 8 dias, mas eu tenho certeza que os clubes vão se unir para tentar ajudar o time do Flamengo nessa situação, né? Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, sobre o Daniel Alves, ele acabou de rescindir o contrato com o São Paulo. E pelo que o presidente Rodolfo Landim falou, vocês viram no começo do vídeo, ele primeiro tem que se resolver com o São Paulo e isso aconteceu. A rescisão está assinada e o Flamengo, muito provavelmente, fará uma proposta para o jogador no valor de R$500 mil mensais de salário. O jogador tem mais de 20 milhões para receber lá do São Paulo. A informação sobre o salário foi trazida pelo jornalista Nicola. A gente tem que ver se vai se confirmar ou não essa informação. Mas a verdade é a seguinte, o jogador está livre no mercado, é a famosa oportunidade de mercado, e o foco do jogador principalmente é a conquista de títulos. E isso ele vai poder conseguir no time do Flamengo. Acredito que ele esteja próximo de poder fechar com o time do Flamengo, caso realmente essa proposta chegue. Porque R$500 mil é um salário bom para um jogador. Ele ganhava R$1,5 milhão, tudo bem. Mas em relação ao time do Flamengo, todo mundo sabe que a situação financeira está complicada. Acho que R$500 mil está de bom tamanho. Queria saber a sua opinião. Teve jornalista dizendo que realmente a proposta irá chegar para o Daniel Alves e agora é uma questão dele aceitar ou não. Muitos dizem aí nos bastidores que ele já está apalavrado com o time do Flamengo e que o anúncio pode acontecer em breve. Vamos aguardar porque realmente a situação do Daniel Alves é essa. Ele quer títulos e o Flamengo está disposto a pagar um salário, entre aspas, baixo para o tipo de jogador que é. Agora vai da pessoa querer aceitar o projeto ou querer saber de grana. Eu acho que a grana não vai ser o problema nessa situação. É um sentimento que eu tenho. Queria saber sua opinião. Mais uma vez, é bem-vindo o Daniel Alves ou a gente não precisa dele? Ele viria aqui para o time do Flamengo para jogar pelo meio-campo e não pela lateral direita, informações iniciais que chegam. E já que a galera gosta de falar de isonomia, vamos falar de isonomia. CBF, parabéns, deu mais uma vez sua cartada e marcou os jogos para o Flamengo. 8 dias, 4 jogos. É maneiro isso? É legal essa situação? Não é, né? Mas ninguém fala de isonomia. Ah, não, eu tenho certeza. Os 17 clubes que entraram com uma ação contra o Flamengo vão entrar agora com uma ação a favor do Flamengo, pedindo para a CBF tirar esses jogos dessas datas, porque vai ferir a isonomia do campeonato. Vocês acham que vai acontecer isso? É muito fácil falar de isonomia quando é o Flamengo que está lá, mais ou menos sendo favorecido, entre aspas. Quantas vezes a gente não foi prejudicado pela CBF, mas ninguém fala nada, né? A isonomia some nesses assuntos. Ah, é o Flamengo que vai jogar com intervalo de 48 horas? Deixa pra lá a isonomia.
É uma vergonha, ridículo isso. Cadê a união dos clubes? Mas segundo o jurídico do Flamengo, tá? Houve aí um acordo que não pode ter partidas com menos de 66 horas. Então o Flamengo vai entrar em contato com a CBF para que ela corrija essa situação na tabela de jogos. Seria dia 31 contra o Atlético Mineiro, dia 2 contra o Atlético Paranaense, dia 5 contra o Atlético Goianiense e dia 7 contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Vamos ver o que eles vão falar sobre isonomia, né? Uma palavra que está na moda. Vamos ver se vai ter união dos clubes a favor do Flamengo dessa vez, em prol da famosa isonomia. Coloca a opinião de vocês aqui embaixo. Vai ter união a favor do Flamengo? Ou será que eles vão fazer vista grossa e falar que jogar em 48 horas e 48 horas é isonômico? Isonômico, se é que existe essa palavra. E nação, para quem falou que o Davi Luiz fez a última escolha, o Flamengo, que ele só, se não fosse para a Europa, como muitos jornalistas disseram, viria para o Flamengo, essa notícia é inverídica, tá? Até mesmo o técnico do Real Madrid fez uma ligação para o Davi Luiz, pediu para ele jogar no Real Madrid, e ele preferiu vir para o time do Flamengo. Eu sei como é que funciona, né? Tem muitas pessoas que realmente acreditam somente em um ou outro jornalista, falando, se chegar a proposta da Europa, ele só vem para o Flamengo se não tiver nenhum tipo de proposta. Ele recebeu em torno de 5 propostas da Europa, sendo a mais vultuosa aí, vultuosa do Real Madrid. O próprio técnico ligou para ele. Ele negou a proposta de 90 milhões de reais. E aí o pessoal fala que, não, a última opção foi o Flamengo, ele só veio para o Flamengo porque não teve proposta da Europa. Aí tá aí, a matéria do próprio Globo.com, dando conta que até mesmo o Real Madrid quis o jogador. E o jogador quis jogar no time do Flamengo, pelo que eu sempre falei para vocês, por causa da nação rubro-negra. 600 mil mensagens chegavam para ele por dia. Isso fez ele tremer na base. Isso fez ele ver a nossa grandeza. O quanto que o Flamengo poderia agregar, não só na parte financeira, que não é tanto quanto ele ganhava lá fora, é bem menos. Isso me deixa até arrepiado, cara, de verdade. Mas o mais importante foi a parte de dentro, a parte de coração. O seu íntimo tocou no seu coração e ele aceitou vir defender o time do Flamengo. Ele poderia muito bem continuar na Europa. Ele já está lá na Europa há anos e anos, são quase 15 anos de Europa. Mas ele preferiu vir para cá, negando os milhões que ele poderia receber. Então ele veio sim para o Flamengo com propostas lá fora, melhores que do Flamengo financeiramente, para a galera se acalmar, respirar e refletir, tá? Não acuse o Davi Luiz de usar o Flamengo como última opção. Ele negou salários bem maiores e clubes com muita expressão no mundo para defender o manto rubro-negro e você, torcedor do Flamengo, dentro de campo. E a notícia que a gente trouxe há muito tempo, tá? Muito tempo. Se eu não me engano, foi sábado passado que eu trouxe a notícia de que ele estrearia contra o Barcelona de Guayaquil e o Vene Casagrande acabou de postar a mesma coisa. A possibilidade dele estrear contra o Barcelona de Guayaquil é imensa e gigantesca, confirmando a informação aqui do canal Flageral. E nação, a liminar que permitia que o Flamengo tivesse torcida no estádio, ela foi derrubada pelo STJD. Segundo o STJD, o presidente lá, ele deu mole, errou e não poderia ter liberado a presença de público. E agora o Flamengo fez um recuo estratégico e vai aguardar o Conselho dos Clubes dia 28 para eles decidirem se volta ou não com a torcida. Então é uma bandeira de paz hasteada aí pelo Flamengo. O Flamengo não vai recorrer a princípio dessa situação até o dia 28 e a gente vai aguardar. A verdade é a seguinte, se os clubes de São Paulo não puderem ter torcida, se o Dória não liberar torcida em São Paulo, vai continuar essa união dos clubes de São Paulo liderando os outros para que não tenha torcida. Lembrando que ter torcida no estádio é bom para a pandemia. Vou explicar o porquê. Foram 5 mil pessoas testadas no último jogo do Flamengo. Testada por laboratórios credenciados. Não pode fazer em qualquer laboratório. Aqui na ilha, por acaso, é lá na Saúde Solidária, Estrada do Galeão, que o pessoal faz o teste. E esses testes são mandados direto lá para a organização do Maracanã, para o Flamengo ali, para poder dar o aval ou não para a pessoa entrar no estádio. Então, graças ao Flamengo, 5 mil pessoas puderam ser testadas. Pessoas puderam descobrir que estavam com vírus e não contaminar o restante da família. Então, na minha opinião, ter torcida no estádio é bom para a pandemia, porque
faz as pessoas se testarem, são obrigadas a se testarem. É um protocolo rígido, funcionou na partida do Flamengo, e dia 28, com certeza, esse protocolo vai ser posto à mesa para os clubes decidirem a volta da torcida nos estádios. Mas o Flamengo não vai entrar com recurso depois dessa queda da liminar rubro-negra. A princípio, dia 28 vai ter reunião, depois dessa reunião, o Flamengo vai ver o que vai fazer. Quem diria, hein? Renato Gaúcho fazendo a gente esquecer do Jorge Jesus. O melhor início da história de um técnico no time do Flamengo. Realmente é uma simbiose incrível que o Renato Gaúcho tem com o rubro-negro. São 16 jogos, 14 vitórias, um empate e uma derrota, fazendo com que ele fique com 90% de aproveitamento. Pasmem os senhores, em 16 jogos foram 50 gols pró. O Flamengo fez 50 gols. Gritamos 50 vezes gols em 16 jogos. É um sonho, e o Flamengo se reforçando cada vez mais. O Lazzaroni também foi muito bem em 85, é o segundo dessa lista. E o Jair Pereira, em 1990, também foi muito bem pelo time do Flamengo. Mas nenhum conseguiu alcançar as marcas que o Renato Gaúcho está conseguindo bater. É um sonho para ele, é um sonho para a torcida. E o Flamengo é o maior beneficiado aí dessa vontade do técnico em querer vencer. Lembrando que ele veio para o time do Flamengo com um salário muito, muito mais baixo do que ele ganhava lá no Grêmio. E o Flamengo, por falar em dinheiro, em valores, o Flamengo pode receber uma farpela muito, muito boa caso passe pelo Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, partida essa que já está definida, tá bom? Semana que vem vai ter o sorteio do mando de campo para ver quem joga primeiro em casa e a segunda fora, mas a verdade é a seguinte: o Flamengo está conseguindo bater suas metas financeiras em relação às competições, graças muito também ao técnico Renato Gaúcho, que chegou e mudou totalmente o horizonte rubro-negro, fazendo a gente ficar bem tranquilo, e os jogadores também, né? Sabendo que tem um técnico experiente e que é identificado com as cores rubro-negras. Nação, é ou não é um começo incrível? Coloca aqui nos comentários. Valeu, fique com Deus, até a próxima e fui!